Matéria da ESPN sobre Malik Beasley receber determinação de que ele não é alvo da investigação de apostas no Distrito Leste de Nova York. A situação do Malik Beasley realmente não foi muito confortável para ele nessa off-season. Ele estava apto a receber um contrato de 14 milhões de dólares por ano, enquanto isso veio o time do Detroit Pistons substituir ele e agora está procurando qual é a melhor opção após esse período conturbado na sua carreira. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês no vídeo de hoje. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje vamos falar sobre o Malik Beasley e tudo que cerca o caso dele durante essa off-season. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar ajudando demais esse canal. Ou se quiser ajudar mais diretamente, primeiro link aqui na descrição, loja Trash Talk, camisetas oversize de qualidade para você andar estiloso e com estampas únicas e limitadas, fechou? Também temos o clube dos membros e também temos o time de All-Star de membros, então você pode apoiar o canal de algumas maneiras. Agora, sem mais enrolação, bora começar. O armador agente livre Malik Beasley oficialmente não faz mais parte da investigação federal sobre jogos de azar. Os advogados de Beasley falaram para o Shams Charania da ESPN que o seu cliente não era considerado alvo na investigação após longas conversas com o Distrito Leste de Nova York, que é o distrito que está encarregado de conduzir essa investigação. Segundo o Shams Charania, é o seguinte: era uma acusação sem alegação, sem indiciamento ou condenação, que jamais deveria ter a consequência catastrófica que causou a Malik. Isso tem sido literalmente o oposto da presunção de inocência. Para quem não entendeu esse trecho, é que é o seguinte: antes que se prove que o cara fez alguma coisa de errado, presumidamente ele é inocente. Então primeiro você precisa provar que ele tá errado para ele depois ser acusado e pagar por aquilo que ele fez. Então fizeram uma alegação sobre ele que iam começar a investigar e o cara já começou a sofrer as consequências antes mesmo de sair alguma sentença. E isso foi muito complicado, porque o Malik Beasley está no auge de sua carreira, ele tem 28 anos de idade, foi draftado em 2016, tá indo para sua 10ª temporada de NBA, já passou pelo Denver Nuggets, passou pelo Minnesota Timberwolves, passou pelo Utah Jazz, passou pelo Lakers, passou pelo Milwaukee Bucks durante uma temporada e por último se encontrou no Detroit Pistons, onde ele teve uma das 3 melhores temporadas de sua carreira, tendo em vista que ele estava vindo do banco de reservas, ele não era mais utilizado como um jogador titular, ele jogava quase 28 minutos por partida, mas entregou 16,3 pontos, 2,6 rebotes, 1,7 assistências, arremessando os incríveis 41,6% para 3 pontos. E a temporada dele foi tão absurda, magnífica, avassaladora, que ele foi o segundo maior conversor de... Conversor? O segundo cara que mais converteu arremessos para 3 pontos em toda a temporada, atrás apenas, acho que por uma bola para 3, do Anthony Edwards. Então estava previsto que ele conseguisse o seu primeiro grande pagamento realmente aí na história da liga. Jogando por um time muito competente, que chegou numa semifinal de conferência, que começou a espantar aqueles fantasmas, né, do Detroit, que perdia jogos propositalmente para atingir o fundo da tabela e quem sabe pegar uma escolha muito boa de loteria na temporada seguinte. Aquele período do Cade Cunningham lesionado, na qual ele mesmo quando voltou à atividade olhou e falou: cara, a gente não é um time tão ruim assim para perder 27 partidas seguidas numa temporada. E agora o que restou pro Malik Beasley, eu se estivesse no lugar dele, é ódio, mano. Eu ficaria com muita raiva porque realmente foi estranho a forma como a investigação abordou o caso do Malik Beasley, porque foi quase que na sequência, né? Não tivemos uma interrupção assim de casos surgindo a respeito dos jogadores. Primeiro foi John T. Porter, depois o Terry Rozier e agora depois o Malik Beasley, tendo até uma página lá que o cara deve ser um detetive virtual, sei lá, mas o cara tava já condicionado a falar: o próximo investigado é o Malik Beasley. E ninguém botou fé. Aí pegaram um compilado de jogadas dele meio esquisitas, na qual parecia que a vida dele dependia daquela bola que ele fosse fazendo em um jogo perdido já, mas no final das contas não era nada demais, ele só realmente teve uma postura meio diferente, alguma coisa podia estar se passando na cabeça dele, sem um motivo maior de algum tipo de aposta, e o cara agora foi inocentado. E agora que ele foi limpo, né, até o atual momento, ele se tornou repentinamente um assunto muito importante, porque após essa temporada fantástica que eu acabei de falar pra vocês, ele terminando em segundo na votação para o prêmio de sexto homem do ano, depois teve o nome dele associado à investigação de jogos de azar, foi suspenso da agência livre e o Pistons imediatamente buscou outras opções do mercado. Pensando pela ótica do Pistons, eles estavam com o Malik Beasley sem saber qual seria o futuro do cara e tinham perdido o Tim Hardaway Jr. para o Denver Nuggets. Então os dois arremessadores assim que faziam parte do time de melhores shooters desse time tinham ido num período de tempo muito curto. Então o Pistons fechou acordo com o Caris LeVert, com Duncan Robinson e com Javonte Green. Oficialmente, Beasley receberia um contrato no valor de 42 milhões de dólares para permanecer em Detroit por 3 temporadas. E agora que entra aquele assunto que eu falei para vocês que eu ficaria muito bolado se fosse Malik Beasley. Porque primeiro que a oferta do Pistons não está mais de pé. O presidente da equipe, Trajan Langdon, e a diretoria mantiveram que tem ainda uma vaga disponível no elenco.
que ela tá aberta há muito tempo, e isso foi feito de propósito, porque a organização do Pistons já estava esperando algum resultado dessas investigações do Malik Beasley, torcendo para que não desse nada para que ele pudesse voltar para a equipe, que ele foi um dos principais jogadores, principalmente vindo da segunda unidade. E o Pistons ainda demonstrou interesse em Beasley após a demissão e a investigação federal sobre os jogos de azar. Mas aqui é que tem um probleminha, porque se ele for renovar com o Pistons já não tem mais aquele mesmo valor disponível para poder manter ele no elenco. O que antes seria 14 milhões anuais por 3 temporadas, resultando num contrato de 42 milhões de dólares, virou um contrato de 7,2 milhões por ano, praticamente a metade do valor. E agora a questão que está na mesa realmente é se ele vai querer permanecer em Detroit. E inclusive, paralelo a isso, já surgiram vários outros times interessados nos serviços dele. Querendo ou não, um cara com essas capacidades, com esse volume de jogo que ele teve na temporada passada, é muito bem visto pelas outras equipes para fazer parte de uma segunda unidade, para executar a mesma função que ele executava, fazendo os mesmos 16 pontos por 28 minutos por partida. Mas aqui vem a pior parte: de todos os times interessados, até aqueles menos cogitados, ninguém tem o dinheiro disponível para pagar o Malik Beasley como o Detroit Pistons estava intencionado. Então é por isso que eu, se fosse ele, ia ficar muito bolado, porque essa investigação segurou o cara durante a agência livre, não deixou ele reassinar com a equipe que ele tava. A equipe que ele tava já procurou outros 3 nomes para, caso acontecer alguma coisa, beleza, segue o jogo, manda ele pro zaralho. E o único time que teria condições de pagar ele é o time que menos tem interesse, porque o foco da equipe agora está numa reconstrução, realmente apostar nos jogadores jovens que chegaram na franquia e procurar, assim, montar um time pro futuro e não pagar um contrato alto para um veterano para tomar tempo de quadra dessa rapaziada. Então vamos começar agora um pouquinho sobre os interessados nos serviços dele. Primeiro temos o Pistons, obviamente, que ofertou aqueles 7,2 milhões de dólares. Temos o New York Knicks, temos o Indiana Pacers, temos o Sacramento Kings, o Miami Heat, e 2 times têm um poderio financeiro um pouco maior para poder entregar para ele, que são times que estão nesse período de reconstrução, que é o Charlotte Hornets e o Brooklyn Nets, que tem cerca de 14 milhões de dólares, o Charlotte Hornets. Aí fora esses times que eu falei para vocês, o que ainda sobrou disponível no mercado para ele, com times que têm condições de entregar algum contrato, a gente coloca o Oklahoma City Thunder com 8,5 milhões, o Chicago Bulls com 14,1 milhões e mais algumas outras franquias que têm um valor bem menor do que isso. Enquanto isso, os 2 times que eu comecei citando para vocês, que são os mais interessados, que já estavam monitorando ele, só esperando a agência livre dele ser liberada, que é o Indiana Pacers e o New York Knicks. O New York tem aproximadamente 3,7 milhões para trabalhar com o Malik Beasley, e é isso que eles podem oferecer, infelizmente, algo que gira em torno de um contrato mínimo de veterano, sendo que a equipe ainda tem 2 vagas no elenco para preencher para o começo da temporada, porque cada um dos times tem que ter pelo menos 12 jogadores para começar uma temporada regular, mas eles podem ter até 15 nomes listados, podendo ser substituídos por causas externas, tipo lesão e tudo mais. Por isso que existem os contratos two-way, existe o time da Liga de Desenvolvimento, mas só que assim, contratado, listado lá, ó, nossa folha salarial é esses caras, são 15, e o Knicks ainda tem 2 vagas. Embora o Indiana Pacers já tenha um elenco completo de 15 jogadores nesse momento, espera-se que eles não mantenham James Wiseman e nem Tony Bradley para a temporada 25-26. Ambos jogadores não têm contratos garantidos e podem ser aproveitados caso o Indiana queira fazer uma atualização no elenco. E nesse caso, o Pacers teria uma exceção de 14,1 milhões de dólares para jogadores incapacitados, decorrente daquela lesão no tendão de Aquiles de Tyrese Haliburton. Só que o grande plot twist daqui é que o Indiana seria um destino interessante para ele esperar o Tyrese Haliburton voltar e os dois jogarem juntos para a temporada de 26-27. Sim, seria interessante até para o Malik Beasley. Só que o problema é que o Indiana Pacers não é um time que costuma pagar impostos e também não costuma entrar em reconstrução. Então eles vão passar por um período agora um pouco mais turbulento, um pouco mais conturbado, só que provavelmente eles não vão pagar mais do que 6 milhões de dólares caso o Malik Beasley queira se juntar com a franquia. Esse é o valor que eles têm até atingir o teto do imposto de luxo da NBA, e eles não vão fazer isso sem o Tyrese Haliburton em quadra, perdendo o Miles Turner e tudo mais. Mas e aí, o que eu acho? O Malik Beasley vai ficar, vai sair de Detroit, qual que vai ser o futuro dele? É interessante porque recentemente ele postou um vídeo no Snapchat. E antes que você me pergunte, não, eu não acompanho ele no Snapchat, eu nem uso o Snapchat. Eu nem sabia que o Snapchat tava voltando pra moda, mano. Mas aparentemente ele falou durante um grande período de tempo, fez uma publicação longa sobre o que ele acha dessas narrativas. E é por causa dessa publicação que eu acho que ele não vai permanecer em Detroit. Porque olha as palavras do nosso mano Malik Beasley a respeito do ocorrido. Sinto como se as pessoas tivessem me virado as costas. As pessoas estavam dizendo coisas malucas na mídia. Pessoas me julgando, será que eu cometi tantos erros na minha vida? Sim, eu sou humano, mas eu sei o que sou. Vou te
dizer uma coisa, estou com um peso nas costas. Estou pronto para destruir qualquer um que estiver à minha frente. Estou pronto para provar mais uma vez que pertenço a essa liga. E por que eu acho que ele não vai ficar em Detroit, tendo em vista o que ele falou no Snapchat e a minha opinião pessoal? Porque quando começou as investigações de jogos de azar do Sr. Malik Beasley, ele foi despejado do apartamento em que ele morava no centro de Detroit, por causa de 2 processos movidos contra ele por aluguel não pago, totalizando $21.500 esse ano. Então quer dizer que a parte financeira dele já estava com problemas, né? Um cara que joga na maior liga de basquete do mundo já tinha um contrato de mais de $1 milhão, tinha problemas ainda na gestão financeira, na educação financeira, estava devendo até o próprio aluguel. Então ele estava realmente contando com essa renovação de contrato. Então a mesma franquia que acolheu ele, que deu chance, que tornou ele o segundo melhor sexto homem da liga, que ele era muito querido pela torcida, também virou as costas na hora que ele precisou de ali 2 meses de um aluguel extremamente caro para permanecer na cidade enquanto essas investigações não tinham nenhum resultado. Mas a realidade do nosso mano Malik Beasley é que agora ele vai assinar algum contrato. Nessa próxima semana eu provavelmente vou fazer mais um vídeo a respeito desse assunto ainda, avaliando o time que ele for assinar, porque querendo ou não ele jogou todas as 82 partidas da temporada passada, com 16,3 pontos, 2,6 rebotes, 1,7 assistência, 41,6% para 3 pontos, convertendo 314 bolas para 3, e eu ficaria muito satisfeito se ele fizesse parte do banco de reservas do meu New York Knicks. Imagina essa nossa segunda unidade com Miles McBride, Jordan Clarkson, Josh Hart, Malik Beasley e Mitchell Robinson. Que é isso? É quase um time titular vindo da segunda unidade, enquanto o nosso mano Guerschon Yabusele pode fazer a função de power forward de titular. Essa aqui é a minha concepção, tá? Eu como um grande clubista e fã do Nova York Knicks. Mas você pode colocar aqui nos comentários a sua opinião para onde você acha que o Malik Beasley vai agora, tendo em vista que ele está livre das investigações do distrito de Nova York. É outra coisa que é curiosa, né? Se ele fosse pro Knicks, ele ia estar na cidade que estava investigando ele. Mas enfim, coloque nos comentários a sua opinião para onde você acha que ele deve ir, o que você acha sobre o caso dele, que eu gostaria de saber. Se você ficou até aqui, significa que você gostou do vídeo, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Estamos quase nos 70 mil inscritos. Se quiser ajudar mais diretamente, tem um Seja Membro, que eu vou começar a usar os finais dos vídeos pra gente responder tanto os valeu demais quanto o Seja Membro da rapaziada. E a loja trashtalk.com.br, primeiro link na descrição, onde você pode adquirir a sua camiseta exclusiva, apoiar o canal, andar estiloso, com uma peça de roupa de extrema qualidade. Meu mano JJ Williams 18 mandou: salve meu mano Tej Gibson. Infelizmente torço para o Brooklyn Nets e não sei do que esperar um bom tempo, até nesse time competir por algo. Quem você acha que seria uma boa contratação para esse time? Levando em consideração, eles têm um núcleo jovem, um bom espaço na folha salarial, não sei porquê, mas já imaginei o Jaylen Brown com essa camiseta e acho que ele tem potencial para ser um cara da franquia. É só uma suposição, pode imaginar bem alto. Desculpa a redação do Enem aí. Tamo junto, obrigado pelo 5, mano, é nóis demais. Cara, eu consigo enxergar também uma realidade do Jaylen Brown, acho que ele seria uma boa primeira opção num time como o Brooklyn Nets, que tá procurando uma característica, né? Tá procurando alguma coisa para eles serem definidos, algum rosto da franquia. Pô, Cam Thomas, Nick Claxton e Michael Porter Jr., com todo respeito, são jogadores que são role players de elite. Eu tô nessa contigo que entregar um contrato máximo ali, abraçar aquele contrato do Jaylen Brown, seria uma boa pro time, só que na minha concepção, como eu argumentei ao longo desse vídeo, inclusive, citando a respeito do Malik Beasley, eu acho que o Brooklyn Nets não vai assumir ninguém nesse momento. Eles vão trabalhar com os calouros, vão tancar ainda mais umas temporadas, estou prevendo eles serem o pior time do leste esse ano, vão dar tempo de quadra pra calorada, vão tentar resolver o problema do Cam Thomas e deixa esses montes de draftado agora nesse draft de 2025 jogar o máximo de tempo possível pra ver o que vai dar pra colher de frutos dessa rapaziada. Pelo menos essa é a minha opinião. No meu vídeo que eu fiz um top 10, meu mano Richard DMK95, você é louco, Lamelo fora? Se ele tiver saudável essa temporada, ele fica na frente de uns. Esse é o problema, né, mano? Assim como você, eu também tô esperando a temporada que esse cara fique saudável. Meu mano Diego Nunes 600 mandou: o cara tem uma camisa aposentada numa casa noturna. Isso é James Harden. Meu mano Matias Oliveira mandou o seguinte: eu adoro esse canal, esse nosso Gibson é um monstro demais. Pô, Matias, um grande beijo no seu coração. Meu mano Leonardo Vargas comentou aqui, ó: feito pedido na loja Guibeira. Comprei a do The White Chocolate, braba demais, agora é só esperar chegar. Aí, ó. Aí, ó, Leonardo, ele vai andar trajado. Você também deveria fazer isso, tá? Mas é isso, minha rapaziada, um grande beijo no coração de vocês, obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima e falou!